Bom, mostrarei dinossauros. Mostrarei dinossauros. Primeiro é esse aí. É esse famoso Tiranossauro Rex. É esse famoso. É esse famoso. Esse famoso Tiranossauro Rex. E que com certeza hoje. O Tiranossauro Rex é o rei dos dinossauros. É o rei dos dinossauros. O rei dos dinossauros. Sim. Sim, ele caçava em bandos. Só que o que tinha era uma pequena família com poucos indivíduos. Mas no meu caso, eu só tenho dois. Esse aqui é fêmea e esse aqui é macho. E vai lembrar que as fêmeas de espécies são maiores que os machos. Só que possuem as mesmas medidas, chegando a medir até 14 metros de comprimento. Sua altura é de cerca de 5 metros, o mesmo de um prédio de 2 andares, e pesava de 8 a 10 toneladas. E olha que mais vantagens, tipo, ele possuía braços minúsculos, pernas longas e fortes, podendo permitir que ele corresse a 40 km por hora. Ou seja, ele é bem rápido. Só que cientistas acreditam que esse animal pode chegar até quase 50 km por hora. Então se você encontrar um dinossauro e se estiver perto, nem adianta fugir, porque você não vai conseguir fugir. A não ser que você seja mesmo bem rápido. Bem rápido. De carro para se dizer. Mas você provavelmente não vai conseguir fugir de mim. Não se preocupe, que é meio chatinho mesmo. Mas enfim. Ele tinha um crânio enorme, sim, e muito resistente, que era sustentado por um pescoço em formato de L. Sustentado por um pescoço em formato de L, ou melhor, S. E que, bem, eles são carnívoros, mas além de ser caçadores, eles passavam a sua vida sendo carniceiros, ou seja, alimentando da carcaça de dinossauros já mortos por outros, porque nem precisavam abater suas presas. Além disso, as suas presas favoritas são os hadrossauros e os ceratopsídeos. Hadrossaurídeos, como um edmontossauro, ceratopsídeos, como triceratops e anquilosaurídeos, como anquilosauros, principalmente, pois ele é famoso por aparecer em diversos filmes, tipo The Lost Road, King Kong, e ele aparece na estreia de Jurassic Park. Produtor de Steven Spielberg. Em Jurassic Park 2, Mundo Perdido. Em Jurassic Park 3, ele pede uma luta com o espinossauro. Em Jurassic World. E no final, ele aparece no final de Jurassic World em uma luta contra o Dominus Rex, ao lado de um Veloz. Mas ela luta junto com o Velociraptor.
Se vocês querem assistir, vou deixar aqui vou deixar no link da descrição. É bem legal esse filme é bem legal. É bem legal. E eu só espero que vocês gostem. Só espero que vocês gostem desses filmes e desse famoso Dino. Mas enfim. Agora vamos pros ceratopsídeos. Que é esse tiro aqui. Ué, mas esse é o tiro que eu queria mostrar, mas tudo bem. Agora é o Triceratops. O Triceratops era um ceratopsídeo, presa favorita do Tiranossauro Rex, como já falei. Mas enfim, o Tiranossauro Rex, ou melhor, o Triceratops, como você pode ver, possuía três grandes chifres no rosto, ou melhor, dois grandes chifres acima dos olhos e um menorzinho na ponta do focinho. Daí vem que vem seu nome, Triceratops, cara, o que significa cabeça de três chifres. Cabeça de três chifres. Só que muita gente confundia aí como o Torossauro. Mas não sabe se o Torossauro e o Triceratops eram a única espécie. Mas aí isso é outra teoria, tá bom? Mas a diferença é por conta desse, como você pode ver, possuía um casco, esse casco ósseo ou escudo e passa e era esse casco ósseo, o escudo era feito com osso maciço e não era algo tão fácil assim de quebrar, e que ele cobria todo o pescoço do animal. Tipo, também ele era herbívoro, quadrúpede. O Tiranossauro Rex era bípede, carnívoro. O Triceratops era herbívoro, quadrúpede, tinha três chifres no rosto, casco ósseo, esse escudo, patas longas e o corpo meio formadinho, meio bonitinho pra se dizer, mas esses não sei. Mas esses espinhos aí, legalzinho. Mas enfim, e olha que seu bico é extremamente forte. Parece até o bico de papagaio, né? Perfeitamente adaptados para comer plantas duras. Plantas duras, pra dizer. Mas enfim. E bem, o Triceratops era bem. Esqueci de falar. O Tiranossauro Rex, você já deve ter conhecido. Já deve ter visto em algum filme, você jogaram com ele em filmes, jogos, livros de quadrinhos, histórias em livros. Mas enfim, agora vamos pro próximo herbívoro. Ou não, próximo carnívoro, que é o Velociraptor. Sabiam que os Velociraptors caçavam em bandos? Só que no caso eu só tenho um, mas tudo bem. O Velociraptor não era. Você já deve ter conhecido ele em alguns filmes, para se dizer. Só que ele não era que nem um filme. Porque em alguns filmes ele era retratado. Porque no filme de Jurassic Park ele era o tamanho com 3 metros de comprimento, 4 metros e 2 metros de altura. E 2 metros de altura. Só que o Velociraptor da vida real, no passado, tinha mais de 2 metros de comprimento, 2 metros de comprimento, 1 metro de altura, 1 metro de altura, que pesava 15 quilos. O seu crânio era bastante longo, ou melhor, longo e grande, o tamanho do seu corpo. E olha que o seu cérebro
era totalmente mais grande pra sua cabeça, porque ele era mais inteligente. Olha só, e aí atacava em bando. E ele preferia a tática de cortar e recuar. Tipo, olha só, ele tava atacando ele estava atacando sua presa. Sim, daí eles faziam alguns cortes e depois recuavam. Daí a tática de cortar e recuar. Eles pulavam, cortavam, faziam ferimentos, recuavam, voltavam, recuavam, faziam ferimentos, cortavam, voltavam, recuavam, voltavam, fazendo ferimentos, voltavam, ferimentos, recuavam, voltavam. Enfim, o objetivo é fazer com que a presa sangre até a morte. Daí eles podem ser a refeição fácil. Que gostoso. E olha que a cauda do Velociraptor era longa. Mas sabiam que o Velociraptor parece uma galinha? Bem, galinha porque ele tinha penas. Tinha penas em todo o corpo. Sim, ele parece... Com esse tamanho e com essas penas, ele parece até uma galinha. Mas olha, a parte mais assustadora é que ele possuía garras de foice. Garras de foice com até 15 centímetros. Bastante para rasgar o ventre o seu ventre. O ventre da sua presa. Imagine em você estaremos lascados. Mas enfim, ele era carnívoro, menor, tinha apenas cauda longa, garras de foice, garras, dentes, etc. Agora vamos para o próximo carnívoro, que é o maior dinossauro carnívoro que já andou na Terra, que nem foi dinossauro Rex, mas sim o espinossauro. Tá aqui. O espinossauro, ele era um animal. Deixa eu ver agora. Bem, o espinossauro, como se pode ver, possui uma vela dorsal. Uma vela. Esse casco melhor, essa vela dorsal é que eu não sei o que. Que eu não sei porque essas espinhas aí. Por isso que seu nome espinossauro, lagarto espinho, é o significado por conta dessa vela dorsal aí. Mas além disso, ele possuía garras longas, mãos maiores que os do T-Rex e perfeitamente adaptado para pegar peixe. Tipo, ele tava lá, depois ele pegava um peixinho, daí ele cortava. Mas enfim, ele possuía um crânio mais longo, semelhante ao dos crocodilos. E olha que ele era nadador. Sim, ele passava mais tempo na água do que em terra. Só que, além de comer peixes, ele também poderia comer carne de dinossauros terrestres. Mas olha que o espinossauro, seus fósseis foram destruídos, infelizmente. Porque seus fósseis foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. O melhor. Eu vou dizer 8 dinossauros. Mas caso você queira mais, se você quer saber. Mas caso você queira saber mais dinossauros, eu posso trazer a parte 2. Que tal, hein? Ia ser legal. Espinossauros. Ele viveu no norte da África. E bem que ele media 15 metros de comprimento, 6 metros de altura e pesava menos de 7 toneladas. Menos que T-Rex. Mas enfim, o espinossauro, mistério é que não se sabe se o espinossauro andava de 4 patas, ou seja, quadrúpede, né? Mas enfim. Agora vamos pro próximo carnívoro, próximo herbívoro, que é o estegossauro. Eu disse estegossauro.
Pode vir. Bem, o estegossauro, bem, o estegossauro, ele era maior, com 4 metros de altura, 4 metros de altura, ele possuía 4 metros de altura, só que a sua cabeça ficava próximo ao chão, ficando a 1 metro do chão, media 9 metros de comprimento, 9 metros de comprimento e 4 toneladas ele pesava, 4 toneladas ele pesava. O seu nome, estegossauro, significa lagarto telhado, e não é à toa. E não é à toa. Lagarto telhado. E não é à toa que possui um telhado da casa nas suas costas. Na verdade, o que vocês estão vendo são essas placas ósseas. Essas placas ósseas que tinha nas costas. Ele tinha mais de 17 delas. E ele usava tanto para a defesa como para regular a temperatura do corpo dele, se o clima está quente ou frio. E na ponta do seu rabo ele possuía 4 espigões que usavam apenas para a defesa. Tipo, ele estava lá de boa, daí o predador atacava, daí ele dá o golpe. Deixa eu ver se eu acerto. Então, com o ferimento foge. Vamos daqui. Então, viu só? Essa é a sua arma principal. As suas patas da frente são bem curtas que as de trás. E esse aí metava de plantas rasteiras. E olha que bem. Mas o estegossauro, ele viveu no período Jurássico. No período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos atrás, na América do Norte. Já posso ir? Daqui a pouco, espera aí. O estegossauro, ele possui uma cabeça menorzinha. O que indica que seu cérebro era do tamanho de menor, ou seja, um cérebro mais menor. Mais menor. Já posso ir? Claro que pode. Agora vamos pro outro herbívoro, que é o saurópode. Ou seja, são aqueles dinossauros de pescoços compridos, como um brontossauro. Você já deve ter conhecido esse dino, né? Mas não é um brontossauro que vamos apresentar. É o Brachiosauro. E olha que eu tenho outro, que é o gigante. E esse Brachiosauro assim é menor. Parece até filhote com a mãe. Mas enfim, o Brachiosauro era um dos maiores dinossauros que já viveu na Terra, chegando a medir até 25 metros de comprimento, quem sabe até 30 metros, media até 15 metros de altura, e ele pesava 50 toneladas. Sim. E esse menorzinho aí parece só filhotinho. E esse grande aqui é a mãe. Mas enfim, o seu nome significa lagarto braço e é uma referência ao seu grande pescoço, o que lembrava a forma do nosso braço, só que bem comprido. Só que nos filmes de Jurassic Park, eles nem precisavam, mas a grande cauda e o gigantesco pescoço tornavam um Brachiosauro inconfundível. Seu peso podia chegar até 50 toneladas.
suas patas da frente eram maiores que as de trás, o que diferenciava um pouco mais a maioria dos dinossauros. É por isso que suas costas formam aquela curva bem característica. Só que, ao contrário do que se vê nos filmes, ele não podia se erguer sobre as patas de asia, tipo, ele se erguia assim. Só que ele não precisava, pois o seu pescoço alcançava grandes distâncias. Sua cabeça menorzinha, com essa crista na cabeça, usava respiração, grande cauda para se defender, e com seu enorme tamanho para se defender de dinossauros carnívoros. Mamãe, tô com fome. Espere aí. O primeiro fóssil de Brachiosauro foi descoberto em 1900. Em 1900, durante o período Jurássico, ele viveu há cerca de 145 milhões de anos atrás. 145 milhões de anos atrás, no período Jurássico, também na América do Norte. E seus fósseis foram encontrados em 1900, no Colorado, Estados Unidos da América. Estados Unidos. Porém, estava incompleto. Alguns anos depois, vários esqueletos da mesma espécie, em excelente estado, foram encontrados na Tanzânia, o que sugere que esses dinos viveram na África. Os maiores animais que já pensaram pela terra é o labirinto. Agora vamos! Espera aí. Agora vamos apresentar. Pera um pouco aí. Primeiro foi o Dinossauro Rex. Segundo foi o Triceratops. Terceiro foi não sei mais os números, mas enfim, vou mostrar alguns, é claro. Alguns. Não importa a quantidade, o que importa é os dinossauros que eu vou querer mostrar. Agora que eu tô mostrando é o Pterodáctilo. O Pterodáctilo. Sim, você já deve ter conhecido esse animalzinho, Pterodáctilo. O seu nome se deve à envergadura das suas asas, ou seja, a ponta da asa de uma asa até a ponta da outra chegava entre 65 a 75 centímetros. E aqui era bem menorzinho, bem menorzinho. E olha que o Pterodáctilo não possuía cristas, ou seja, eles podem ter cristas assim. Mas olha que o tamanho, mesmo que eu já falei para vocês, o tamanho e o peso dessas espécies variavam de acordo com a espécie, variavam de acordo com a espécie. E como vocês podem ver, seu corpo não era coberto por penas. Suas asas são recobertas de uma membrana de pele, para que são feitos para planar. Sim, planar, isso mesmo, planar. Ele não voava, só planava mesmo, ou seja, ele ficava paradão lá voando. Mas a maior parte do tempo ele andava assim, todo meio desengonçado. Mas enfim. E olha que seu bico é muito forte, perfeito para, bem, ele se alimentava de carne podre. Mas às vezes ele é o hambúrguer. Ele é o hambúrguer para outros carnívoros, tipo Tiranossauro Rex. Eu pego você da próxima vez. Pterodáctilo era um dino
voador, pterossauros, ou seja, os locais. Ele viveu em todas as partes, em várias partes do planeta, inclusive no Brasil, inclusive na América do Sul, principalmente no Brasil, e são divididas em diversas espécies, e que faziam seus ninhos no alto das montanhas, como fazem as aves de hoje em dia, tá bom? As gaivotas, gaivotas, todo mundo. Ai, desculpa aí. Agora vamos mostrar o Barrariasaurus. O Barrariasaurus era um dinossauro que viveu há cerca de bem, não sei quantos anos ele viveu. O que importa é que seu tamanho era equivalente ao do Tiranossauro Rex, que chegava a ter 12 metros de comprimento. 12 metros de comprimento, 4 metros de altura, e que pesava cerca de 4 toneladas, menos de 4 toneladas, 4 toneladas. E olha que ele viveu na África, em Marrocos, Egito, até no Brasil. E com esse tamanho, ele pode competir com o espinossauro e o Carcharodontosauro. Mas olha que eu não falei, mas olha que eu vou falar logo depois, tá? Mas olha que eu vou falar logo depois dele, tá? Desse aí, tá? O Barrariasaurus é um dinossauro. Era um dinossauro de grande porte, e que seja um sinônimo de Deltadromeus, mas vou falar dele logo depois também. É porque eu tenho muito dino que eu ainda não falei. Mas enfim, ele era o maior carnívoro que viveu no Brasil, mas eu acho que viveu no Marrocos, no estado do Maranhão, no estado do Maranhão. Seu nome significa lagarto de oásis de Barraria. Ou seja, Barraria, eu vi no Google Maps que fica no Egito. E para vocês que não sabem o que é o Google Maps, é o site em que vocês podem pesquisar onde ficam os lugares, tipo Maranhão, Barraria, Minas Gerais, Majanga, etc, tá bom? Pesquisa aí que vocês vão ver, é muito legal. É muito legal. E olha que dá pra fazer passeios nem dando nas ruas. E se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo. Eu posso trazer o vídeo falando sobre esse site, que é bem legal. Que é bem legal. Mas o Barrariasaurus é o dinossauro equivalente ao Tiranossauro Rex, ou seja, pelo tamanho, é claro. Ele caçava, podendo até competir com o espinossauro pela comida. E ele pode até caçar grandes saurópodes. Eu venci. Ele pode caçar grandes saurópodes. Caçar até grandes saurópodes. Tá bom, ele era carnívoro, bípede, mas tudo bem. Agora vamos pro anquilossauro. Sim, esse anquilossauro, o dinossauro que viveu no período Cretáceo. O Barrariasaurus também no período Cretáceo. O anquilossauro durante o período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos atrás, e que media 9 metros de comprimento, quase do tamanho de um estegossauro, quase do tamanho de um estegossauro, só que tinha 2 metros de altura. Sim, e seu peso era mais que o do estegossauro, chegando entre 7 a 9 toneladas.
Sim, vocês entenderam. E como vocês podem ver, ele possuía uns pequenos chips na cabeça, um monte de paradinhas nas costas e que vão até a cauda. E olha que essas paradinhas são na verdade placas ósseas, que são espinhos, tá? E que cobria toda a coraça do animal. E olha que o couro do animal era mais duro, era bem difícil de penetrar. Tá bom, ele era bem protegido, só que ele tinha uma parte desprotegida, que é a sua barriga. Só que, olha, imagina aí qual difícil seria um predador como o T-Rex abater esse animal virando de cabeça para baixo e comeu. Só que por cima na ponta da sua cauda, ele possui mais uma espécie de uma clava óssea. E que seu golpe girava em torno de 2 toneladas. Isso bastante para quebrar a perna do Tiranossauro Rex. E olha que apesar de ser lento, sim, ele era muito lento. Mas apesar de ser lento, ele era um dinossauro que conseguia manobrar, trocar de posição de uma forma um tanto rápida. Sim. E eu acredito também as poucas ósseas nas patas, mas não cobriu toda a pata, tá? Ela só mais na parte de cima, na couraça. Próximo a couraça. E que o anquilossauro é o dinossauro herbívoro mais protegido do período Cretáceo. Isso aí alimentava de plantas. Sim. Agora vamos pintar a Drossauridos, que eu não mostrei, que é o Coelurossauro. O Coelurossauro é o dinossauro que viveu no período Cretáceo. E o seu nome significa. Eu tô conseguindo gravar. O seu nome significa lagarto de capacete. É porque sua crista aqui você também na cabeça parece do capacete, né? Parece com aquelas de construção que os homens constroem em casa, perto, tá? E aqui é a bípede, ou seja, herbívoros que são bípedes. E olha que ele vivia assim como os outros membros da sua família, possui uma crista que parece capacete. Por isso seu nome de Coelurossauro. Ele era herbívoro ele viveu na América do Norte. E que seus habitats do período Cretáceo eram as pastagens onde tinha mais alimentos e menos predadores. Ou seja, tinha mais plantas e menos carnívoros que querem atacar ele. Ah, pupuxi! Mas enfim, esse é o dinossauro perfeito. Sim, esse é o dinossauro que você deve conhecer. Agora vamos para outro dinossauro. Outro dinossauro, que é o Parasaurolophus, que também é o Adrosaurídeo, sabe? Adrosaurídeos são aqueles grupos de dinossauros que possuem bicos parecidos com de patos hoje em dia. O Parasaurolophus é o dinossauro e tô com vontade de fazer cocô, mas só depois de terminar o vídeo. O Parasaurolophus ele também possui uma crista, só que o seu nome significa lagarto de crista paralela, porque sua crista parece paralela, meio estranho pra se dizer. Só que ele possui uma defesa, assim como o Coelurossauro, porque os guardas, ou melhor, é porque a diferença é que as fêmeas dessas espécies têm cristas menores, e os machos têm os maiores.
E eles tinham mais de. Deixa eu ver o tamanho. Parasaurolophus. Não me lembro mais qual é o tamanho. Ou melhor, eu posso até me lembrar, mas eu vou ver agora. Assim, ele pesava até 3 toneladas de peso. E que ele media 10 metros de comprimento. 10 metros, quem sabe 11 metros de comprimento. Ele tinha só os 4 metros de altura. E quando ele fica em pé, ele tinha os 4 metros de altura. Quase 5, 4,5 metros de altura. É quase 5. Mas quando quadrúpede, mas quando for quadrúpede, ou seja, de 4 patas, ele fica com os 2 metros de altura. Enfim, eles foram descobertos em 1920 e em Alberta, no Canadá. O que foi? O que você quer? É que eu queria ver se você Já acabou? o vídeo pra eu assistir. Pera aí, que eu já tô terminando. Vai lá. Então vai mais rápido. Nossa, espera aí um pouquinho, tá? O Parasaurolophus, ele possuía um mecanismo de que os machos olhavam tudo. Você não pode esperar só mais um pouquinho? Não, Por que não? termina agora. Oxi, Sara. Oxi. Espera. Bem. Os machos olhavam tudo ao redor. E quando eles avisam o predador, eles gritam, avisando o bando que aqui havia predador por perto. Daí eles sai correndo. Essa é sua defesa. Mas aqueles que não vão sobreviver vão sofrer. Tá bom, ele era herbívoro. Mas bom, agora vamos pro último dinossauro. E que ele é bem. Acho que eu já mostrei. Acho que eu já mostrei todos, né? Ah não, só falta um, é o Pachycephalossauro. Tô botando de fazer cocô, mas esse é o último. Enfim, o Pachycephalossauro é uma espécie de dinossauro. Deixa eu ver. Pachycephalossauro. Pachycephalosaurus. O seu nome significa lagarto de cabeça grossa. Sim, porque essa cabeça é meio grossa por conta desses espinhos aí. Ele tinha 4 metros de comprimento, mas não sabe o peso. Mas não sabe o peso dele. Não sabe o peso dele. Acho que ele pesava 3 toneladas, ou melhor, 2 toneladas, não sei bem. Não sei. 1 quilo, não sei. O Pachycephalossauro possui uma cabeça óssea com um crânio compacto e uma bobada alta, usada em disputas entre machos da mesma espécie. Ele viveu na América do Norte e foi descoberto no início da década de 1940 e foi nomeado por Balnor Blom, não sei bem, mas enfim, esse é mesmo de plantas. Tipo, os machos brigavam. Eu não tenho. Os machos brigavam por território. Enfim, esse foi o último dinossauro. Obrigado. Agora tem que fazer cocô e tchau.